Hoje tivemos entrevista presidencial. O presidente Lula reuniu a imprensa e fez um breve pronunciamento, falou sobre vários assuntos, depois abriu para as perguntas. E aí, deu para ver claramente que existem dois presidentes Lula. O presidente Lula, que olha para os outros e não para o governo dele, e é um presidente agressivo, é um presidente que usa palavras duras, é um presidente que enxerga com os olhos da oposição, que foi como ele nasceu, né? Aliás, como nascem as forças políticas, mas essa força política nasceu no regime militar, então falando contra os patrões, contra o regime militar, contra os baixos salários, contra a jornada de trabalho, sempre contra, e em algum momento na vida Lula virou o governo, então ele passou a precisar defender algumas coisas. E o Lula atacando é melhor do que o Lula defendendo. O Lula atacando, e nessa entrevista ele falou sobre a guerra, o conflito no Oriente Médio, falando sobre o que se transformou num massacre na faixa de Gaza, com muita força, muita veemência e muita verdade no que está acontecendo. Aquilo que começou de um jeito e virou outra coisa completamente diferente. Lula falando, por exemplo, sobre a discussão que está sendo travada ou estaria sendo travada no governo americano para eventualmente, quem sabe, responsabilizar e incluir o ministro Alexandre de Moraes numa legislação que existe nos Estados Unidos e que poderia gerar consequências para Alexandre de Moraes, do tipo não poder entrar nos Estados Unidos, ele e a família dele ficarem privados do direito de negociar com empresas americanas, e isso é amplo, porque não poderia, por exemplo, ter um cartão de crédito de uma empresa americana, não poderia, portanto, ter uma conta num banco brasileiro que tivesse parceria com um banco americano, porque o reflexo da lei atinge as empresas que negociam com aqueles que são atingidos por força dessa lei. Não tem nada definido, mas o fato é, Alexandre de Moraes é o ministro da Suprema Corte brasileira. Essa lei foi usada contra facínoras, contra assassinos, contra traficantes, não porque é outra legislação, mas contra pessoas que atentaram contra os direitos humanos, e se aventou, depois de uma reunião, no Congresso Nacional, de uma sessão em que o secretário de Estado estava lá depondo, usá-la contra o Alexandre de Moraes, o que é uma coisa que não faz o menor sentido. Aí o presidente, de novo, no entusiasmo, combatendo aquilo que seria o erro de outro, que poderá vir a ser o erro de outro, ou uma atitude de outro, no caso, ele criticando o Eduardo Bolsonaro, criticando o Donald Trump, criticando o governo Trump, aí ele se inflama. Esse é o Lula de oposição aos absurdos que acontecem nesse momento em Gaza, oposição a essa discussão, que também é absurda, naturalmente, em outro grau, nos Estados Unidos. Mas aí entra o presidente da defesa, o presidente que tem que explicar aquilo que está acontecendo no governo dele. E aí, o Lula assertivo dá lugar a um Lula criativo. Um Lula criativo. Um Lula que preenche as dúvidas que os jornalistas têm com uma história que, em alguns casos, só ele conhece. Porque a história contada por assessores ou reconstituída com a ajuda de auxiliares e pessoas que participaram de reuniões com o presidente é diferente. Não é a história que o presidente conta. O presidente tem uma verdade própria. O presidente tem uma interpretação própria dos fatos. A forma como ele interpreta os fatos é muito pessoal, o que não se pode dizer no caso de Gaza, o que não se pode dizer no caso dos Estados Unidos. Mas quando se refere ao governo dele, sim. Por exemplo, o presidente Lula disse: nós colocamos a Polícia Federal e a CGU para investigar um erro que foi feito no governo passado. É espetacular isso. Essa construção é espetacular. Porque nós, não existe esse nós. O governo não fez coisa alguma. A Polícia Federal é que fez. Nós colocamos a Polícia Federal? Como assim?
A Polícia Federal foi acionada pelo Palácio do Planalto, a Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Previdência, a Polícia Federal foi acionada por algum órgão de governo para começar a investigar as fraudes no INSS? Não, não. Os fatos mostram o contrário. A Polícia Federal descobriu, a Polícia Federal investigou fraudes que começaram em outros governos e que continuaram nesse governo e que cresceram nesse governo e que, graças a esse governo, elas aumentaram de tamanho de uma forma gigante. Graças ao presidente da República? Não. Mas a este governo, sim. Pessoas que foram escolhidas pelo presidente para comandar a Previdência e que fracassaram na missão. Como o ministro Carlos Lupe, incapaz, incompetente na condução à frente do Ministério da Previdência. Uma tragédia. Foi avisado assim que chegou de que havia fraude no INSS e ele não fez coisa alguma eficiente a ponto de interromper. Ao contrário, foi preciso que a Polícia Federal, 2 anos e meio depois do início desse governo, colocasse as mãos na quadrilha, nos mafiosos que atacam e atacavam o INSS. Nada a ver com a iniciativa desse governo, nada a ver com a vontade do presidente da República. O presidente disse mais ainda sobre o INSS. Ele disse que as fraudes são resultado do afrouxamento no governo anterior das regras. É uma visão, de novo, muito própria do presidente. Que se a gente for se fiar no relato dele, a gente não vai entender o que aconteceu. Agora, se a gente for aos fatos, a gente vai ver que é uma coisa muito diferente. Porque houve uma medida provisória no governo anterior propondo uma validação anual para que as entidades pudessem fazer desconto nas contas dos aposentados no INSS. E por iniciativa de deputados e senadores de esquerda, entre os quais Paulo Paim, por exemplo, do PT gaúcho, Zé Neto, do PT da Bahia, propuseram, por exemplo, que a revalidação ocorresse a cada 5 anos. No final acabou ficando, acho, 3 anos. Sugestão de quem? Da esquerda, do PT e outros partidos de esquerda que amparam o atual governo. Não é verdade que a legislação é resultado do desejo do governo anterior. É inacreditável. Veja, o governo anterior é um desastre em várias áreas. É um desastre. Na área da saúde, foi um desastre. Na área da educação, foi um desastre. Dá para a gente listar o nome dos ministros mais desastrosos. O Bolsonaro teve alguns dos piores ministros que a história já viu em ação, como o Eduardo Pazuello, por exemplo, na saúde. O ministro da Educação, todos, um pior do que o outro. Tinha lá um ministro, por exemplo, que queria que as crianças cantassem o hino nacional e o hino nacional fosse filmado e mandado para o ministério. Que coisa ridícula. Olha, o Bolsonaro caprichou no ministério ridículo. O Eduardo Pazuello, que eu acabei de citar, quando perguntaram para ele como funciona a relação dele com o presidente Bolsonaro, ele dizia, ele manda e eu obedeço. Bovino, um desclassificado. Esse era o ministério do Bolsonaro. Tinha gente muito talentosa ali. Tereza Cristina, Tarcísio Freitas. E gente que comandava o espetáculo na sua área. Paulo Guedes. Paulo Guedes comandava o espetáculo na sua área. Não perdeu a mão. Você pode gostar do que ele falava, você pode não gostar do que ele pregava, isso é outra discussão. Mas ele foi ministro da Fazenda do começo ao fim. Então, quando o Lula interpreta e diz que a lei 13.846 é resultado do desejo do governo anterior, quando na verdade, ele nem citou o número da lei, mas quando na verdade essa lei é resultado da interferência dos partidos de esquerda que estavam interessados em não sufocar as entidades, em cuidar das entidades. As entidades ladras, quem defendeu foram os partidos de esquerda. Nessa hora, o Lula realmente tem uma visão muito particular dos fatos. E quando a gente vai ao IOF, que é a questão do momento, que é a discussão que está posta,
Aí o presidente realmente foi extremamente criativo. O presidente da República disse que, no afã de tentar resolver o problema, a Fazenda trabalhou na sexta-feira, queria anunciar isso de uma hora para outra, e ele disse que foi uma decisão da Fazenda do Haddad, da Fazenda do Haddad, da Fazenda do Haddad. Em nenhum momento ele fala que foi uma decisão do governo. Quem acreditaria que o Haddad mandaria uma medida deste tamanho para o Congresso Nacional sem passar pelo presidente da República? E o Haddad, em entrevista, disse que o assunto foi discutido à mesa da presidência da República, com o presidente da República. O Lula tirou o corpo fora. Nessa entrevista, virou uma medida do Haddad. Fritou o Haddad. Jogou um tijolo no Haddad. A ministra Gleisi Hoffmann já tinha dado entrevista dizendo que o governo não tinha todos os detalhes, nem tinha noção clara da extensão da medida do IOF. É muita cara de pau. Quer dizer, na hora que dá ruim, é a lógica do eu ganho, nós empatamos e você perde. O Haddad faz o que pode para tentar organizar as finanças de um país em ruína orçamentária, num governo que é anticorte, num governo que não quer saber de racionalidade. Faz o que pode. Não tem a capacidade e a liderança que se poderia esperar de um ministro da Fazenda, que seria bom que tivesse, mas que não tem. Porque o presidente Lula não deixa, não entrega para ele a responsabilidade, não dá para ele a liderança. O presidente Lula gosta desse jogo em que ninguém realmente comanda o espetáculo em área nenhuma. O Bolsonaro, nesse caso, quando se referia à Fazenda, ele admitia a sua ignorância e deixava o Paulo Guedes tocar a Fazenda e as questões econômicas. E o presidente Lula foi, portanto, 2 na entrevista. O Lula, analista internacional, o Lula, analista dos problemas de outros cantos, o Lula, analista, o Lula de oposição. Esse é um Lula muito mais firme, muito mais seguro, muito mais forte, muito mais vibrante. E o Lula que tem que defender o seu governo, um Lula extremamente criativo. E para algumas passagens históricas, continua a insistir numa interpretação de fatos que não tem amparo na realidade. Por exemplo, quando ele diz que não se pode... que ele fala, ele vai falando que troca de governo ou troca de ministro é pessoal dele, que troca de governo é próprio da democracia. Lá pelas tantas ele diz o que não se pode, o que não dá é para fazer a sacanagem que fizeram com a Dilma, que o povo elegeu, pôs e a elite tirou, né? Que não é isso, né? Não é isso. Não é isso. O povo elegeu uma Assembleia Constituinte, um Congresso Constituinte, encarregado de estabelecer as regras de funcionamento da nação. Chama-se Constituição de 1988. O Brasil teve várias constituições. Nessa é a Constituição que estabelece uma série de regras. E essa Constituição ela foi feita para que o povo tivesse a segurança de um sistema de controles, entre outras seguranças, para o funcionamento do Estado brasileiro. A Constituição, ela está aí e ela não está abaixo deste desejo de que as pessoas elegem o presidente e a elite tira. Não está escrito isso na Constituição brasileira, não. A eleição não é simples assim. Eleição não é um processo em que o povo põe e só o povo pode tirar. Não é assim que funciona. O povo põe, o povo troca e no meio do processo o governante tem o compromisso constitucional de seguir as leis, as regras, as normas, a Constituição, as emendas, blá, blá, tudo que tem que seguir. Não seguiu, rua. Não seguiu, área. Fez estrepulia, rua.
roubou rua. É assim que funciona. E o processo tem que ser político, porque está estabelecido na Constituição. Então, a Câmara dos Deputados autoriza o processo de abertura, o Congresso e o Senado depois definem o futuro do presidente da República. Aconteceu com Fernando Collor de Mello, aconteceu com Dilma Rousseff, pelo mesmíssimo motivo. Mesmíssimo motivo. Ainda que a razão por trás seja diferente. Mas é o mesmíssimo motivo, o mesmo trâmite, tudo igual. E o presidente da República, a presidente Dilma, foi substituída porque ela fez, sim, uma pedalada. Ela fez, sim, ela cometeu um erro que ela não poderia cometer. Ah, mas ela é honesta, é desonesta. Ninguém está discutindo se ela é honesta ou se ela é desonesta. O camarada não precisa ser ladrão para ser colocado para fora. Ladrões têm que ser colocados para fora. Mas não basta ser honesto para seguir no comando de um país. Tem que fazer as coisas certas. Dilma fez conscientemente as coisas erradas. Ai, fui levada a erro. Não foi levada a erro coisa nenhuma. Fez as coisas erradas. Ainda bem, e chamam de golpe, ainda bem que tinha ali um vice-presidente em condições de tocar o país. O que foi ótimo, porque foi um golpe de sorte ter ali o Michel Temer, que pôde ser um algodão entre dois momentos tensos da nossa história. A gestão Dilma Rousseff, absolutamente irresponsável, despreparada. Absurdo foi colocá-la e apresentá-la de uma forma criativa, de novo, como se ela fosse uma pessoa virtuosa, que não era, mas produziu o maior desastre que a nossa história já conheceu. Entre 2015 e 2016, o Brasil perde 7% do PIB na mão de Dilma Rousseff. Coloca a Petrobras em ruínas, a maior dívida da história desde o Egito Antigo. Um negócio absurdo. E depois o governo Bolsonaro, que, vamos combinar, fez um monte de atrapalhada também. Então ainda bem que a gente teve um momento de racionalidade. A entrevista de hoje não resolveu a questão central. O presidente Lula disse que agora, a 13h, reuniria o governo dele para poder discutir qual vai ser a alternativa a esse pacote do IOF, do IOF que o Congresso Nacional torpedeou acertadamente, porque era um golpe, era um bote no Congresso Nacional, porque se o governo quisesse aumentar impostos, teria que usar os impostos arrecadatórios, porque daí ele teria que aumentá-los só para o ano que vem. Se fosse a base de contribuições, só dali a 90 dias, mas não. Foi de IOF que tem uma resposta imediata. Malandragem, coisa feia. Aprovado no Congresso Nacional, isso criaria o caos para a gente, né? Claro, por ser um decreto, isso entra em vigor, mas o Congresso Nacional anunciou que faria um decreto derrubando este decreto. E o governo teria que entrar no Supremo. Então, nós vamos acompanhar agora como vai ficar. O que vai ser tirado, algum IOF vai ficar, não vai zerar todo o IOF. O governo conseguiu um feito, que foi o orçamento de 2025 ser aprovado no curso de 2025, em março, e ser sancionado no mês de abril. É uma vergonha, né? É uma total desorganização, é um desrespeito ao país. Qualquer lugar sério, o orçamento tem que ser aprovado no ano anterior, em dezembro. Você entra em janeiro sabendo como é que se vai gastar. A gente entrou em janeiro sem saber, em fevereiro sem saber, em março sem saber. Foi aprovado no dia 20 de março, final de março, sancionado em 10 de abril. Primeiro trimestre todo sem orçamento. E aí chega em maio, o governo, e o Haddad comunicou ao Palácio do Planalto, o governo tomou a decisão de dizer, olha, está faltando dinheiro, precisamos de mais algum, e aí meteu a IOF na sociedade. É uma covardia não cortar R$1, é uma covardia. E o presidente da República disse uma frase no final, aqui para encerrar, que ele tem absoluta razão, que do jeito que as coisas vão, é quase impossível fazer as políticas públicas para transformar o Brasil, porque o sistema de amarras e controles no Orçamento Geral da União é absoluto. A porcentagem disponível é desprezível. E como o governo tem que cortar para poder enxugar
e tem muita coisa que não pode ser cortada, vai cortar justamente aonde? Investimentos, aquilo que faz o país mudar de padrão. E é um desastre fazer uma coisa dessa. Então, é interessante ouvir isso do presidente, ele não teve nem tempo, nem disposição de desenvolver essa ideia, porque é aqui que a discussão deveria começar. É aqui que a discussão deveria começar. Quando o presidente da República diz que a gente chegou num ponto em que a partir de agora se torna quase impossível, é daqui que a gente tem que seguir e a gente volta a esse assunto. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.